Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Nos últimos anos, os ativos com maiores retornos foram os projetos de criptomoedas assentes na tecnologia blockchain. Hoje, quero entrar novamente neste mundo digital, analisando a plataforma que foi responsável por uma nova era de programação e aplicações descentralizadas, entendendo os problemas que esta resolve, as suas limitações e muitas outras coisas. Hoje analisamos a plataforma Ethereum. Vamos a isso. Antes de começar, se não estás familiarizado com o conceito de blockchain ou não sabes como é que surgiu, eu peço-te que vejas primeiro o episódio 13, onde eu explico o conceito com mais detalhe. Bitcoin foi um protocolo pioneiro na descentralização ou liberdade financeira. Usando a tecnologia blockchain, apresentou um método de pagamentos ou transferências monetárias entre duas partes completamente descentralizado e seguro. No entanto, a tecnologia blockchain não podia ficar limitada à descentralização de transações peer-to-peer. Foi então que uma nova plataforma surgiu em 2015, chamada Ethereum, pelas mãos de Vitalik Buterin. A ideia é uma rede blockchain programável, que permite, além de transações, a execução de contratos inteligentes, mantendo a descentralização e a segurança que a tecnologia permite. Não sabes o que é um contrato inteligente? Pensa que é apenas umas quantas linhas de código. Um conjunto de instruções codificadas em linguagem Solidity, exclusiva da plataforma Ethereum, que uma vez enviadas para a rede, não podem ser alteradas. Os utilizadores podem depois fazer uso dessas instruções para interagir entre eles. Por exemplo, hoje em dia, se quiseres alugar uma casa a outra pessoa para passar férias, por exemplo, muito provavelmente vais a uma plataforma como o Airbnb ou o Booking. Esta plataforma vai ser o teu intermediário para o arrendamento. Tu expões a casa, defines as condições e esperas que algum interessado aceite. Ao fim de alguns dias, alguém seleciona a tua casa e reserva a mesma. O problema é que estes intermediários ficam com uma comissão da transação e só recebes o dinheiro passado alguns dias. Ora, um contrato inteligente poderia ser descrito como: as chaves da tua casa serão entregues automaticamente ao inquilino por 15 dias, quando o inquilino depositar 300 euros na tua conta. Isto permite não só cortar o intermediário, como evitar riscos, como o de o intermediário não te pagar ou reter o teu dinheiro por tempo indeterminado. Mais uma vez, enaltecendo a ideia da descentralização e liberdade de censura, que é muitíssimo importante. Eu não vou entrar em detalhes muito técnicos sobre o funcionamento da rede, mas é necessário perceber alguns conceitos básicos. Todos os elementos da rede conhecem todos os contratos e os seus estados. Além disso, para executar esses mesmos contratos ou qualquer transação, é necessário passar pela EVM, a máquina virtual da Ethereum, uma espécie de tradutor descentralizado que executa essas instruções e se encontra também ele dividido por todos os nós da rede. Uma das semelhanças com o protocolo Bitcoin é que também na rede Ethereum existem validadores ou mineiros, pelo menos por enquanto, mas já vamos ver isso mais adiante. Esses mineiros tentam formar blocos com as transações ou resultados dos contratos através da EVM e recebem uma recompensa pelo seu esforço de 2 Ether por bloco validado, mais um conjunto de taxas de execução dos contratos. É que para o uso da EVM é necessário pagar uma taxa, ou gas como é conhecido, e normalmente depende do tamanho do contrato a executar, mas também da congestão da rede ou do número de pedidos de transações que os utilizadores estão a fazer nesse momento. Essa taxa é conhecida como GUI e vale uma fração do Ether. Vocês também podem ver as taxas em tempo real através da página Etherscan. Ou seja, ao contrário do Bitcoin, onde o nome da criptomoeda tem o nome do protocolo, aqui a plataforma Ethereum usa a moeda Ether, que nesta altura vale perto de 4.300 dólares. Outra das diferenças relativas ao Bitcoin é que o processo de encriptação dos blocos usa um algoritmo diferente, o Ethash, que permite resolver um bloco em apenas 15 segundos, ao contrário do Bitcoin, que leva aproximadamente 10 minutos. Ora, isto aumenta drasticamente o número de operações possíveis por segundo quando comparado com a rede Bitcoin, mas ainda assim fica longe de ser útil quando o número de utilizadores da rede começa a aumentar exponencialmente. Esta é uma das limitações do método de consenso que ambos os protocolos usam. A prova de trabalho, além de ser pouco amiga do ambiente, devido ao poder computacional necessário e, portanto, à energia consumida, é também ineficiente no que toca à escalabilidade das soluções. Se repararem, estas são as chamadas blockchain de primeira geração e são sobretudo catalogadas como protocolos de primeira camada.
Isto porque estes protocolos interagem diretamente com a sua própria blockchain, mas, por exemplo, elas não comunicam entre si. Agora vejamos o que é necessário para construir este tipo de protocolos ou plataformas e o porquê do surgimento de tantos projetos atualmente. Ora, a tecnologia apresenta um trilema difícil de resolver entre descentralização, segurança e escalabilidade. Por um lado, é necessário que a rede seja descentralizada, distribuindo os recursos computacionais pelos diferentes nós, não só para o processamento, mas também para as validações, evitando assim que uma entidade central possa censurar ou impedir as mesmas. Por outro lado, a segurança é fundamental ao não permitir utilizadores mal intencionados de roubar fundos ou atacar a rede de forma a prejudicar os seus utilizadores. O terceiro ponto, e porventura o mais debatido, é a escalabilidade. A escalabilidade representa a capacidade da rede em suportar um grande número de transações por segundo, consequência do seu próprio crescimento. Só assim poderá competir com as instituições atuais centralizadas e com tempos muito mais rápidos. Veja-se o exemplo da Visa, que, segundo eles, permite executar perto de 24 mil transações por segundo, embora a julgar pelos números oficiais serão apenas 1500, no entanto, estão bem distantes quer do Bitcoin ou da Ethereum. Então, como é que podemos resolver este problema? Existem duas formas. A primeira é escalando diretamente a camada 1. Aqui podemos modificar, por exemplo, o tamanho dos blocos que contêm as transações ou a dificuldade para minar os mesmos, por exemplo. Poderia mudar-se o método de consenso de prova de trabalho para prova de participação, que em vez de necessitar de mineiros, usa o colateral dos participantes como garantia de validação. Pode-se ainda usar um método chamado sharding, que não vou descrever ao detalhe, mas que permite uma distribuição da blockchain pela rede, um pouco à semelhança dos torrents que muitos de nós usamos. Cada nó da rede tem uma parte da rede blockchain e dessa forma torna o processamento de blocos mais ágil. E todas estas soluções estão já a ser postas em práticas em projetos como o Tezos ou Ethereum 2.0, que pretende melhorar o protocolo Ethereum que descrevi. O problema com escalar esta primeira camada é que tem um impacto na rede que já se encontra em funcionamento e pode ter consequências menos previsíveis, para além de ser um procedimento mais demorado. A segunda forma é então escalar fora desta primeira camada, e isso implica criar uma nova, onde a blockchain vai operar e comunicar-se com a blockchain da camada 1. A ideia nestes casos é beneficiar da segurança da primeira camada para as validações, mas retirar grande parte do processamento para a camada 2 com soluções bem criativas. Através, por exemplo, de canais que permitem executar múltiplas transações entre dois participantes sem que sejam validadas pelos nós. Apenas quando o canal é fechado é que o resultado final é comunicado à camada inferior e validado pelos nós. A rede Bitcoin Lightning é um claro exemplo deste procedimento. Outro seria através de Plasma, uma solução que permite ter uma blockchain secundária com critérios próprios de validação, que de tempos a tempos é combinada com a blockchain principal da camada 1. Um exemplo de um projeto que usa esta solução é a OmiSego com o token OMG. Outra forma é usar sidechains, ou cadeias de blocos paralelas, com um mecanismo de consenso diferente que permite um maior número de transações. Estas transações são enviadas agrupadas numa só, à blockchain principal, e o projeto SDAI é um bom exemplo. Outro método é usar os rollups, que são uma forma de agrupar um conjunto de transações e gerar uma prova criptográfica do mesmo. Projetos como o Optimistic ou o Loopring são exemplos de projetos que estão a usar este método. A comunidade Ethereum parece estar a convergir mais para as soluções combinadas de sharding na primeira camada, com rollups na segunda, mas apenas o futuro dirá qual o desfecho destes projetos. Então, mas e Solana, Polkadot, Avalanche, onde é que estes projetos se encaixam? Os casos de Solana e Avalanche são, a par com Cardano, protocolos da camada 1, ao estilo de Ethereum ou Bitcoin, mas com performances muito superiores, muitas vezes à custa de alguma centralização. Já Polkadot é um caso raro, um protocolo que permite interligar as diferentes blockchains de diferentes projetos com baixos custos de transação. Como veem, cada projeto procura resolver um problema da vida real ou atuar sobre um contexto específico das transações financeiras que existem à nossa volta. Em jeito de resumo, Ethereum foi e é uma plataforma revolucionária no sentido em que deu origem ao movimento DeFi, ou finanças descentralizadas. Um exemplo que eu gosto de usar é que se o Bitcoin fosse uma aplicação, Ethereum seria um sistema operativo, permitindo através do uso de contratos inteligentes o nascimento de um sem número de aplicações, cada qual com o seu propósito ou objetivo, sejam elas bolsas descentralizadas, jogos ou carteiras
virtuais. Tudo isto se encontra numa fase muito precoce de adoção generalizada e, portanto, é difícil saber quais os projetos que sairão vencedores. A ideia passa por perceber os detalhes de cada projeto, entendendo o problema que pretendem resolver e a comunidade que está por detrás do mesmo. Isso e ir diversificando as vossas apostas. Como não é possível fazer uma análise fundamental, a minha ideia é apostar em alguns projetos que acredito terem uma necessidade no futuro e ir acumulando mais tokens à medida que o tempo passa. Para isso eu uso uma análise técnica baseada em alguns indicadores que me ajudam a identificar os timings para aumentar a minha exposição. Seguramente no futuro irei fazer um episódio exclusivamente dedicado a isso. Passemos então aos momentos que marcaram esta semana, com os valores da inflação em Alemanha e Espanha a atingirem picos de há 30 anos. Isto, como é óbvio, são muito más notícias, mas ainda assim, o Banco Central Europeu não pretende aumentar as taxas de juros por considerar que há muita incerteza no contexto atual. O próprio presidente do Banco Central americano, a Fed, assumiu esta semana que afinal a inflação não tem muito de transitória e que vai acelerar o retirar do estímulo monetário para combater a mesma. Há já algum tempo que eu venho a discutir o aumento da inflação globalizado neste canal e se vocês estão a pensar que em Portugal a situação está mais ou menos composta, este mês de novembro a inflação subiu de 1,8% para 2,6%. É com certeza um valor menos preocupante que a generalidade dos países membros da União Europeia, mas isto só significa que os aumentos estão a chegar com 3 ou 4 meses de atraso à nossa economia. A minha previsão é que entre março e abril do próximo ano devemos atingir os valores que agora preocupam a restante Europa. Se tens dinheiro em contas a prazo, perdeste dinheiro no último ano porque os juros são inferiores a 2,6%. O mesmo é aplicável para certificados do Tesouro ou Aforro, ou PPRs com rentabilidades líquidas inferiores a 2,5%. Neste contexto, é fácil perceber o porquê das ações ou das criptomoedas serem ativos tão procurados. Já os mercados, como seria de esperar, reagiram com quedas. A provável subida das taxas de juros antes de 2023 faz com que as avaliações das empresas, especialmente as tecnológicas, que se encontravam bem esticadas, baixes e, portanto, é fácil justificar a queda de quase 5% no Nasdaq. Esqueçam a justificação da nova variante. O mercado está a cair pelo acelerar da mudança na política monetária dos bancos centrais. O portfólio também sofreu bastante nestas últimas semanas, encontrando-se na casa dos 43% de valorização, com a rentabilidade dos dividendos ligeiramente mais baixa devido às compras que fiz nesta semana. AT&T, Amgen e Viva, uma empresa que analisei no episódio 55, foram as minhas compras nesta primeira semana de dezembro. Também nesta primeira semana de dezembro recebi já $16 em dividendos. Para finalizar, nas notícias semanais, 2 dos maiores bancos do Canadá aumentaram o dividendo. O Toronto Dominion Bank em 13% e o Royal Bank of Canada em 11%. Ambos anunciaram também uma recompra de um número significativo de ações, o que acaba por ser positivo para todos os acionistas. Também a Merck e a Nucor aumentaram os seus dividendos em 6% e 24% respectivamente. Se querem apoiar este canal e a criação de mais conteúdo, só vos peço que deixem o vosso like e considerem subscrever caso ainda não o tenham feito para receber as notificações dos novos episódios. Não se esqueçam de deixar o vosso feedback na caixa de comentários. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.